Queridos, a paz do Senhor, que bom estarmos aqui mais uma vez na nossa orientação pedagógica da aula da Escola Bíblica Dominical. E com satisfação eu quero dizer que estamos hoje no dia 31 de outubro, um dia para mim excepcional. Eu já quero começar compartilhando aqui com vocês a minha tela para falar desse dia, que para mim é um dia assim extraordinário, né? Hoje é o aniversário do meu pastor, né? Do pastor da minha convenção geral, pastor Samuel Câmara. Eu sou, né, ovelha do pastor Samuel há 35 anos. Ele foi meu pastor aqui na igreja da Assembleia de Deus em Manaus, da igreja no Amazonas. Foi nosso pastor que assumiu a igreja em um momento delicado, né, pós falecimento do pastor Alcebiades, e o pastor Samuel sempre foi essa pessoa de um caráter ilibado, uma pessoa extraordinária. Eu deixo aqui o meu abraço ao pastor Samuel Câmara, que nasceu exatamente no dia 31 de outubro, um dia marcante. Então fica aqui meu parabéns ao pastor Samuel. Também, né, avisar da nossa Olimpíada pela Paz, semana que vem, dia 7 e 8 de novembro, teremos as nossas Olimpíadas pela Paz. Dentro do Congresso Somos Jovens, então vamos participar, jovens da igreja em Manaus e em todo o Amazonas, tá? O link vai ser disponibilizado pela Rede Boas Novas. E hoje, esse é o anúncio oficial da nossa igreja, é o Dia da Reforma Protestante. Dia da Reforma Protestante, o dia 31 de outubro marca esse dia em que Martinho Lutero, ele prega suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ali ele faz aquele ato, um ato de protesto, mas também um ato de comunicado, um ato de libertação, um ato onde a base da reforma ela é as cinco solas, né? Sola graça, sola fé, sola Cristo, sola Escritura, sola Deus e glória. Então, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, somente a Escritura e somente a Deus a glória. E nós vamos, né, gravar um vídeo da Reforma Protestante, deixar aqui o material também para compartilhar com os irmãos. E esse aqui é o comunicado oficial da nossa igreja, emitido pelo pastor Jonatas Câmara. Feliz aniversário, pastor Samuel Câmara, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, é, planos de dar-lhes esperança futura. Jeremias 29:11. Então, parabéns aqui, fica registrado nosso parabéns ao pastor Samuel e a toda a sua família. Eu vou compartilhar aqui para o compartilhamento. Queridos, nós estamos aqui no nosso material da Escola Dominical e vai ficar a aula, tanto o e-book como a apresentação em PowerPoint, vai ficar aqui disponibilizado. Eu vou usar os dois materiais hoje, tá? Vamos basicamente ler para você conhecer o material e aí projetar a tua aula para a semana que vem. Então, curva sua cabeça comigo, Espírito Santo, muito obrigado, nós te amamos, estamos aqui na tua presença para te agradecer. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Obrigado, Pai, porque há 508 anos, né, ainda no século XV, século XVI, a igreja se levanta como um farol e entrega na mão de todos nós a palavra de Deus, a Bíblia, o que me proporciona estar aqui neste dia, falando da tua palavra. Visita cada um de nós, em nome de Jesus, com gratidão. Amém. Amém? Eu vou compartilhar novamente aqui com vocês a minha tela, mas agora vamos estar compartilhando aqui a apresentação, né? A apresentação da aula de hoje. E aí nós vamos estar apresentando a aula. Deixa eu só compartilhar aqui, né? E aí, que aqui está, aqui, ok, né?
você está nos vendo aí. Estudo 5 Colossenses 1. Finalizamos, queridos Filipenses. Agora estamos em Colossenses e nós vamos hoje, Colossenses 1, falar da primazia de Cristo sobre todas as coisas. E a base texto é Colossenses, do capítulo 1, do versículo 1 ao 23. Então, vamos muito rapidamente, de maneira célere, passar pelo nosso sumário. Teremos esses pontos para apresentar, tá? A dinâmica de entrada, texto áureo, verdade prática. Aí, o primeiro tópico, autor, data, local. Deixa eu pegar aqui a minha lição, né? A minha lição da escola dominical. Só lembrando, tá, queridos, que o nosso material ele é feito baseado na lição, tá? Ele não é extraído da lição. A lição ela funciona como um mapa e neste mapa nós fazemos ali a nossa pesquisa, a nossa atividade e introduzimos o material. Então esse material que você vai receber, ele é um material que ele é baseado na lição, tá ok? Destinatários, heresias, gratidão de Paulo, e aí oração intercessória, libertação do reino, Senhor da criação, cabeça da igreja, reconciliação, e vamos finalizar com a aplicação pessoal e algumas perguntas que neste caso aqui não são as perguntas igual a da revista, mas lá no e-book nós colocamos sim as perguntas semelhantes, tá ok? Então, ah, nós temos aqui duas dinâmicas de entrada, tá? A dinâmica é uma dinâmica de quebra-cabeça, tá? Você vai precisar desse material e aqui está a dica do o objetivo da dinâmica. Nós vamos ter aqui, deixa eu só pegar aqui. ah, Nós vamos ter aqui o objetivo da dinâmica, o material necessário para a dinâmica e a aplicação. Tá? Então, você vai fazer isso aí na sua sala de aula, com os teus alunos, tá ok? Vamos avançar um pouco mais. Deixa eu só limpar aqui. Vamos avançar. A uma dinâmica 2, tá? Mesma situação, objetivo, aplicação. E vamos para o nosso textual Liberdade Prática, trazer alguns comentários aqui. Este aqui, queridos, é o comentário do nosso textual. O textual ele começa aqui e aí vai até aqui. Deixa eu só colocar aqui para você ver. O textual vai nos trazer a seguinte informação: Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha primazia. A primazia de Cristo é ontológica e cronológica, garantida a sua sabedoria sobre tudo, ou seja, ela é sistemática, ela é organizada e ela tem uma cronologia. Nós vamos passar o próximo slide. A primazia ontológica, né? A primazia não é honorária, mas ela é absoluta. Ela é a origem e ordem e objetivo de tudo, garantindo que todas as coisas convergem nele. Ou seja, em Cristo tudo passa a existir. Ele tem primazia, ele tem plenitude, sobre ele recai a, a garantia absoluta de que tudo que existe, existe por ele, a ressurreição e soberania. Paulo ele vai afirmar aqui a ressurreição de Cristo. Ele afirma que Jesus ressuscita dentre os mortos como primogênito, e depois nós vamos verificar o que de fato significa essa expressão usada por Paulo, quando ele vai chamar Cristo o primogênito entre os mortos, e a sua primazia, ou seja, a sua preferência, a sua primeira, ser o primeiro, né? Aquele que executa por primeiro. E a centralidade da primazia, né? A confissão é Cristo, que desafia qualquer pretensão de autonomia humana ou angelical. E aí a gente vai prestar
a passar bastante aqui. Você precisa bater bastante nesse aspecto da autonomia humana, humana e angelical. Tá bom? Vamos limpar aqui, vamos avançar um pouco mais. A verdade prática, Jesus é a resposta para todas as nossas dúvidas e necessidades. A frase enfatiza a epistemologia cristã, afirmando que toda sabedoria e conhecimento estão em Cristo. E aí, Colossenses 2:3 é um assunto da próxima lição, mas já faz aquele gancho aqui, né? Fica o gancho da lição. Na sabedoria centralizada, nosso desafio aqui, queridos, é falar sim sobre a questão do sincretismo. O que é sincretismo? Muito se fala dessa expressão, sincretismo, né? Mas sincretismo é a mistura das religiões. Quando eu pego algum evento, algum termo, alguma característica de uma determinada religião e trago para outra religião. Ou seja, essa migração, essa troca de experiências, ou essa troca de liturgias, a gente chama de sincretismo, né? Tá tentando sincronizar, sincretizar aquilo que de fato é basicamente difícil de compreender. E nós temos uma luta grande, né, contra o sincretismo religioso, a vida cristã, a vida cristã em Cristo, a vida cristã deve ser construída pela comunhão contínua em Jesus, não por experiências suplementares. E aí é interessante porque algumas pessoas vão suplementar a fé em Cristo Jesus, não por experiência contínua, né? Mas por aquilo que eles ouvem, por aquilo que eles veem, que eles leem. Só voltando aqui no secretismo, a verdade prática desafia buscar respostas fora de Cristo, como as filosofias vãs ou técnicas místicas afirmando que a plenitude divina habita nele. Ou seja, o nosso desafio aqui é combater esse sincretismo que ele vem entrando nas nossas igrejas hoje, de maneira cada vez mais sagaz, né? De maneira cada vez mais difícil, mais complicado. Vamos avançar um pouco mais aqui. Data, autor e local, tá? A data, Paulo, apóstolo de Cristo, assim que ele se qualifica, né? Ele qualifica-se como apóstolo de Cristo, e de fato ele o é, né? Não por sua vontade, mas aqui ele vai dizer, ó, pela vontade de Deus. Paulo reivindica a sua autoridade divina, não humana, reforçando que a primazia de Cristo é uma revelação. E a gente vai entender um pouquinho mais. Paulo aqui, irmãos, ele usa a expressão pela vontade de Deus, essa expressão que Paulo usa, pela vontade de Deus, ela aparece também em outras cartas, em outras epístolas, mas a expressão é que Paulo está mostrando sua legitimidade apostólica. Por que era importante Paulo mostrar essa legitimidade? Algumas pessoas não reconheciam Paulo como apóstolo, pelo fato dele não ser do colégio apostólico, pelo fato dele não ser daquele colégio dos 12 apóstolos que Jesus comissiona, separa e caminha com Jesus ali naquela jornada. Tá? Vamos avançar um pouco mais. A data é mais provável, né? A data mais provável, irmãos, está entre 60 e 62, né? 63 ali no máximo, depois de Cristo, sendo que o local onde essa carta foi escrita foi na cadeia em Roma, né? Ela é o que nós chamamos de cartas da prisão. E o contexto aqui vai nos trazer que a carta foi escrita durante o cativeiro romano, ou seja, enquanto Paulo estava em Roma, então o local seria Roma. O contexto carcerário evidencia a liberdade cristã, independente das circunstâncias externas. A primazia de Cristo, né? Ou seja, permanece inabalável sobre o mesmo estando preso em grilhões. Paulo ele fala da liberdade em Cristo. Nós estudamos isso na lição de Filipenses, né? Foram 4 lições de Filipenses. Eu sei que perdeu alguns dos episódios. Nós temos aqui na playlist da escola dominical vários vídeos ali da primazia, né? Da Filipenses 1, perdão.
E o testemunho de Paulo. Paulo testemunha que a mensagem de Cristo não é afetada pelas circunstâncias adversas, ou seja, não é o cenário que eu estou vivendo que vai afetar a minha fé, a minha comunhão em Cristo Jesus, mas sim o fato de Jesus. Aqui Paulo ele revela que ele está com Timóteo. Timóteo está lá ainda, né? Timóteo está lá com Paulo ainda. Paulo está preso e Timóteo ali, com certeza, é um secretário, né? Um colaborador, alguém, um amanuense. Esse é o termo, né, que a teologia utiliza. Amanuense é aquele que escreve enquanto alguém dita, né? Então, Timóteo estava lá e também Timóteo aparece ao lado de Paulo em Tessalonicenses 1 e 2. Né? Então, Timóteo fica um largo período de tempo ali, né, com Paulo. A Bíblia não traz vários detalhes da vida de Timóteo, né, sobre casamento, família, mas sabemos que Timóteo ele era alguém que gostava muito do apóstolo Paulo ao ponto de se dedicar a estar junto ao apóstolo Paulo. Tá? O destinatário dessa carta, para quem ela foi destinada? Destinada aos santos fiéis de Colossos. Tá? Aqui, aos santos fiéis da igreja em Colosso, da igreja de Colossenses. Tá? Então, aqui, aos santos fiéis. Colossenses, irmãos, ele era um cruzamento. A cidade de Colosso era um cruzamento de rotas comerciais. Tá? Era um berço do secretismo religioso. Como era uma cidade portuária, uma cidade de rotas comerciais, muita gente chegava, muita gente saía de Colosso. Então, a cidade de Colosso ela era uma cidade não grande, mas uma cidade com a sua dimensão. A igreja em Colosso era uma igreja pequena, tá? A igreja em Colosso era uma igreja pequena, mas mesmo assim era uma igreja relevante ao ponto de Paulo ter que escrever, né? Desejar escrever para Colosso, mostrando que Cristo ele une as pessoas de diferentes religiões ou origens, né? Então, esse é um dos objetivos de Paulo. Vamos avançar um pouco mais. A identidade, né? Os santos, uma nova identidade. O termo santo indica posição, separados para Deus, por Deus, que não depende, não é um mérito nosso, mas depende da nossa vocação divina, do nosso desejo de querer se isentar. E a unidade da igreja, a identidade, né? Essa identidade nova desafia divisões sociais, pois todos os santos são co-herdeiros e membros do corpo de Cristo. Fiéis, confiança ativa, fiéis traduz pistoi, né? Confiança contínua, e exemplo de Lídia. Lídia ela é chamada de uma pessoa fiel, com a fidelidade é o fruto da graça, não é um pré-requisito, mas é um fruto, é frutificação. A heresia, quais eram as heresias de Colossense, né? A heresia de Colossense eram basicamente essas três aqui. Deixa eu só mudar a cor aqui para a gente apertar bem. Deixa eu colocar aqui um escurinho. Ó. O secretismo, a mediação falsa e aqui, né, é o ponto de partida, os nossos desafios, os desafios da fé cristã. A igreja, Paulo escreve o seguinte, Colossenses 1:23, não me desviei da esperança do evangelho. Não me desviei da esperança do evangelho. As pessoas estavam dizendo que somente acreditar em Jesus não era suficiente para a salvação. Se necessitava de algo mais, se precisava de algo mais. E aí, eles começam a trazer elementos do judaísmo para dentro do cristianismo. Começam a querer trazer situações que do judaísmo, da religião judaica, para inserir dentro do contexto da religião cristã, da religião messiânica. A circuncisão, a guarda do sábado, a guarda da lei, dos mandamentos. Né? Então, é por isso que é importante o Concílio de Jerusalém para combater, de fato, essas heresias
que estavam entrando na igreja. Também surgiu uma falsa heresia, né, uma heresia, onde baseava que supostamente precisaria de alguém, né, para corroborar ou convalidar a divindade de Jesus Cristo, porque somente Jesus não era suficiente. E aí entra o que chamamos de mediação falsa. Paulo rebate dizendo que toda a plenitude habita em Cristo, ou seja, Cristo ele é pleno, ele é total e não precisaria de pessoa ou amuleto ou objeto para exemplificar a sua fé. A heresia diluída, né, diluía a suficiência de Cristo propondo mediadores entre Deus e os homens. Aí, esses mediadores poderia ser um anjo, poderia ser alguém que já faleceu, poderia ser alguém que já está com Deus, né? Poderia ser não. E aí dizia que para nós acessarmos a Jesus, teríamos que ir a Jesus através dessa mediação. E não é nada disso que a Bíblia está falando, Paulo condena veementemente. E aqui começa a veneração dos anjos e a mediação falsa, né? Ou seja, ninguém se deixe desqualificar pela preferência pelos anjos. A prática baseava em visões superiores, supostamente superiores, criando uma hierarquia espiritual. E Paulo vai rebater isso, quando ele vai citar lá no capítulo 11, tronos, potestades, principados. Jesus está acima de tudo isso. Né? Paulo rebate toda a plenitude, tornando os anjos desnecessários como intermediários. Então, nós não necessitamos dessa intermediação angelical. O ascetismo, né, disse Prinavan, se morreres com Cristo, porque sujeitais-se às ordenanças. Ou seja, o ascetismo fingia humildade, mas nutria orgulho. Paulo argumenta que a morte de Cristo libertou das rédeas humanas e a vida nova é pelo Espírito, não pela repressão carnal. A vida cristã deve ser vivida no Espírito, não em regras humanas. A morte de Cristo garante liberdade nas ordenanças. Também uma resposta do Paulo à cristologia suprema, né? Ou seja, somente Cristo é o supremo, é o ser supremo. É, Colossenses 1, do 15 ao 20, é um hino, né? Cristo é o Criador, é o sustentador, é o reconciliador. A carta inteira reafirma que não há outro nome, né, que suplente a nossa fé, suplemente. A refutação molda a cristologia paulina, ou seja, Paulo ele mostra que Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades. A gratidão de Paulo, Paulo aqui demonstra a gratidão, já estamos no tópico 2, né? Damos graças a Deus, Pai de vosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo vincula aqui a gratidão à Trindade, Pai, Jesus e Espírito Santo, e é o fundamento da comunhão, tá, querido? É o fundamento da comunhão, onde a oração intercessória nasce da memória viva, da graça recebida, fundamento da comunhão cristã. Avançando um pouco mais, nós vamos ter, né, aqui uma referência paralela. Em Efésios, Paulo repete o padrão. Por isso eu também não cesso de dar graças a Deus por vós. Né? Mais uma vez, Paulo ele cita. Isso também é algo que é rotina de Paulo dizer, falar para os irmãos que estão orando por eles. Aqui até fazendo um comentário, né? O meu pastor, o pastor Jonatas Câmara, é, de vez em quando, praticamente toda semana, né? Ele tira vigílias à noite de oração e ele nos manda para mim, manda para outros colegas pastores também, né? A informação de que ele está orando por nós. A mesma coisa Paulo faz. Ele diz: olha, por isso também não cesso de dar graças a Deus por vós, não cesso de orar por vós. E aí Paulo ele gera, né, a memória da conversão missionária, intercessão, mostrando que a gratidão é fruto da salvação, da experiência da salvação. Então não vamos deixar de orar uns pelos outros. As razões dessa gratidão, né, fé, amor e esperança, é uma tríade. Ouvimos da vossa fé, e aqui Paulo ele faz essa tríade. Ele ouviu da vossa fé, do amor
e da esperança. Ou seja, a fé é vertical, né? De mim para Deus, ou seja, ela é vertical. O amor, ele é horizontal, é eu para os outros, é eu para com o próximo. E a esperança, ela é escatológica, é eu com aquilo que eu espero do amanhã. A visão, a vida visível, né? Paulo vai dizer, a gratidão é possível porque a igreja vive o evangelho de forma visível, ou seja, nós vivemos de maneira que esse evangelho ele é pregado e o encorajamento apostólico. A gratidão de Paulo é expressão de encorajamento. Paulo aqui ele encoraja os irmãos da igreja em Corinto a buscar a experiência da fé. A oração intercessória. Oração intercessória, Colossenses 1:9, né, vai dizer o seguinte, Colossenses 1:9, vai dizer assim, a parte A. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. A persistência na oração, né? Paulo vai trazer isso, essa persistência, não cessar de orar por nós, por vós, a oração é um trabalho, é um labor contínuo, como eu disse, o pastor Jonatas, ele sempre informa, né? E outros colegas também, isso é importante. Eu fico lisonjeado, eu fico feliz, irmãos, quando alguém diz, estou orando por você, estou orando pela sua família, estou orando pela sua casa, e principalmente alguém assim da envergadura do apóstolo Paulo. Em paralelo, 1 Tessalonicenses 5:17 vai dizer, orai sem cessar, indicando a dependência constante na oração divina. Há um pedido central, né, que é o conhecimento da vontade, a petição central. Por que que ele pede? O que que ele pede? Pede para que seja cheio do conhecimento da sua vontade, ou seja, a petição não é por bens, mas por sabedoria. E a sabedoria ela é uma prática, ou seja, a vontade de Deus é revelada nas Escrituras e iluminada no Espírito Santo, capacitando o crente a viver de forma digna. E a orientação para a vida é que a sabedoria bíblica nos orienta com decisões éticas, financeiras e vocacionais em um mundo plural, assim como era o mundo de Colossos, né, de Colosso ali, onde os colossenses viviam. E a sabedoria espiritual, ela combina verdades e virtudes, né? Paulo combina a sofia, que é a sabedoria, com a cinesis, que é a compreensão, e a sabedoria bíblica não é gnose, elitista, mas dom que integra fé e razão. Você vai ver que alguém lá, para João também, no Evangelho de João, ele combate bastante a gnose, né, o gnosticismo. E a orientação para decisões, a sabedoria bíblica orienta decisões éticas, financeiras e vocacionais pelo mundo plural, capacitando o crente a viver de forma digna, né? Então, já na época de Colossos já tinha essa questão. E a libertação do reino. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, essa conquista, esse amor nos liberta, é um ato do amor sem coação, sem constrangimento. É o amor de Cristo, ele expresso totalmente por nós e em nós. E nos tirou do domínio das trevas. Paulo vai usar essa expressão, né? As trevas simbolizavam o poder satânico, ignorância e morte. O ser humano nasce sob domínio incapaz de se autolibertar. E aqui nós partimos para a questão do homem estar depravado no seu pecado, onde a libertação requer intervenção externa, ou seja, da cruz de Cristo, que é o campo de batalha onde o demônio, o usurpador, ele é derrotado e a segurança do crente nos traz a vitória de Cristo na cruz, grande segurança, nos libertando do domínio das trevas. O reino do Filho já é e ainda não, né? Já e ainda não. Já, porque o reino é presente, o reino é futuro, e a transferência gera nova identidade e também implica em nova identidade. A esperança escatológica impede o conformismo com estruturas injustas deste mundo. O crente focado em Cristo, ele caminha com o Senhor. E aqui as lições paralelas, referência paralela, né? Jesus compara Satanás ao homem forte, mas
o cria mais forte ainda, né? Quando é o que o mais forte desarma. A cruz é o campo de batalha onde o usurpador é derrotado, garantindo segurança ao crente, Senhor da criação, e aqui é a primazia, vamos falar da primazia de Cristo. Ele é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação. A Cristo não é a primeira criatura, mas arquétipo, mediante a quem tudo foi criado. Quando a gente vai falar aqui dessa expressão primogênito da criação, não quer dizer que ele é um ser criado. Não. Quer dizer que ele é o ser primeiro. Ele é o ele é que dá a origem antemporal ao homem. Cristo, ele existe antes do princípio dos tempos. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, antes que tudo já existisse, ele já existia. Essa primazia, ela não está se referindo à origem de Cristo, está se referindo à importância, ao papel que ele ocupa em nós. O logo, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, Deus unigênito o revelou. Colossenses e João convergem, Cristo é o autor da revelação. A visibilidade de Jesus torna o invisível acessível, contrariando a gnose que postulava Deus como uma pessoa irremediavelmente transcendente. Tudo foi criado por ele, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, inclusão de tronos, domínios, principados e potestades, né? Na questão da refutação. É uma obra trinitária, ou seja, é uma obra de Pai, Filho e Espírito Santo, é uma obra que o Pai planeja, o Filho planeja, o Pai executa, o Filho executa, o Espírito Santo executa. E uma implicação teológica, a soberania de Cristo garante que ele é o princípio e a origem de toda a criação, desafiando qualquer tipo de dualismo. Argumento de Atanásio por ele, né? Ele exclui Cristo da criação, ele coloca Cristo como um ser incriado, né? Mas sim que tudo foi criado por ele e ele não é uma criatura. Está lá no credo de Atanásio, tá? No credo de Atanásio, vou até subir, deixar aqui com vocês uma parte do credo de Atanásio para você meditar. A divindade plena, o argumento que antecede o Concílio de Nicéia, afirmando a divindade plena do Filho contra o arianismo. O que Ario defendia? Ario defendia que Cristo, ele não era divino, ele era apenas humano. Então, que quando Cristo morre, ele morre a sua carne, morre o seu corpo, mas que não existia uma parte divina, né? Então, é o arianismo muito combatido. Cabeça da igreja é uma metáfora do corpo, né? A cabeça que implica na dependência vital e direção. A cabeça que ela vai incluir, né? O Cristo dentro de uma estrutura e que essa estrutura ele é a cabeça, promovendo assim a unidade do corpo de Cristo. Ah, um corpo pleno, um corpo unido, cristológico e eclesiológico, ou seja, Jesus, Deus e a igreja. E quais são as implicações para a nossa vida? A primazia de Cristo produz unidade e crescimento. A igreja, ela precisa ter essa unidade. O primogênito dos mortos, assim Paulo chama, né? O que Paulo está querendo dizer? Que Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Não. Quando Paulo diz que Jesus ele é a primazia dos mortos, é o primogênito daqueles que dormem, quer dizer que é igual como Cristo ressuscitou, todos irão ressuscitar com um corpo glorioso. É claro, irmãos, que Paulo não está dizendo que Jesus foi a primeira pessoa a ressuscitar. Até porque a Bíblia vai trazer outros exemplos de ressuscitação antes de Jesus. O filho da viúva, o próprio Lázaro, o filho da viúva de Naim. E quando Jesus morre, a Bíblia diz que treme a terra e tem um tremor que treme a terra, e sepulcro se abre, muitos mortos são vistos andando, ressuscitados. Só que aqueles mortos, eles voltam a morrer, né? Eles voltam a morrer.
Mas Paulo vai dizer que Cristo ele é a primogenitura, o primogênito entre os mortos. A primazia funciona, né, impedindo que o evangelho seja fragmentado, ou seja, essas pequenas divisões do evangelho é algo que a primazia de Cristo vai fundamentar, vai combater também. E a igreja é comunidade teocêntrica e não autocêntrica, ou seja, a igreja tem um governante que é Deus, que é Cristo Jesus, o nosso governante. A primazia de Cristo promove a unidade e a independência da igreja. Já estamos indo para o final. A reconciliação, né? A reconciliação. E por meio dele reconciliar consigo mesmo todas as coisas, fazendo a paz pelo sangue da cruz. A reconciliação abrange não só os humanos, mas toda a realidade. A reconciliação ela antecipa, né, a nova criação, mostrando que a paz de Cristo ela é cósmica, ela é antemporal. Um novo homem, né, unidade em Cristo, reconciliando ambos em um só corpo para Deus pela cruz. A igreja ela é transcultural, ou seja, ela rompe as barreiras étnicas, né, culturais, sociais e religiosas, criando assim uma igreja transcultural. A Bíblia vai falar no versículo 19, o mistério da comunhão. Nos deu o mistério da reconciliação. A igreja prolonga a obra de Cristo, anunciando que a hostilidade acabou, né? A violência acabou. A missão da igreja é justiça, restauração de vida e ecologia, praticando sustentabilidade com expressão de amor e paz e criação. A ecologia teológica, inclusive nós participamos de uma banca recentemente, onde esse tema foi abordado, a ecologia, né, e a teologia, e nossa reconciliação ela precisa existir, porque a cruz não salva almas, né? Ela não apenas salva nossas almas, tá? Mas ela também nos coloca em um outro nível, em um outro patamar. É importante a gente ter essa conscientização, porque a igreja, ela antecipa o novo céu e a nova terra, praticando a sustentabilidade como compreensão da paz. E, por fim, a nossa aplicação pessoal, a centralidade de Cristo, aplicações práticas, promoção da justiça, aplique a primazia, fale da prioridade espiritual e promova a justiça, a fé em Cristo Jesus. E aqui, né, há um comentário sobre a verdade prática que ocupa o trono, a competição pelo trono e reconhecimento, tem até perguntas sobre essa questão. E o compromisso do Ministério da Reconciliação, o Ministério dos Crentes, tudo é de Deus e que nos reconcilia consigo mesmo e nos deu o mistério da reconciliação, a responsabilidade missionária. O crente assume o papel de ser missão, né, de fazer missão em todo lugar, a primazia gera responsabilidade missionária em nós. E as perguntas finais. Essas perguntas, queridos, elas não estão na lição, tá? São perguntas que são extra. E aqui também nós trazemos um pouco da resposta de cada uma dessas perguntas. Eu achei interessante trazer para você. E aí já vamos caminhando para o final, né? Criar essa revisão, fazer essa liturgia, essa leitura, esse caminhamento, faça isso. E obrigado, né? Que finaliza a nossa aula, né? Que finaliza a nossa aula. E aí eu vou minimizar aqui essa tela. Eu vou ver que eu vou voltar a compartilhar aqui. Deixa eu voltar a compartilhar. Vou compartilhar aqui esse estudo, tá? Vou compartilhar aqui com o estudo, só para a gente. Cadê? Deixa eu só ver aqui se vem. Agora, né? Pronto. Aqui, esse estudo nós estamos compartilhando com vocês. Vou dar um zoom aqui, aumentar aqui a janela, ok. Aqui, queridos, é o mesmo material da apresentação, só que aqui ele está mais denso. No PowerPoint ele está resumido, aqui ele está mais denso. Tá? Então, nós temos aqui duas dinâmicas também. A dinâmica é baseado na lição, tá? A dinâmica 2. E aí nós trazemos aqui a verdade prática, a textual aqui, né? Textual, mas a verdade prática. Essa aqui é o e-book baseado na lição.
a introdução da lição, outro evangelho que fala do autor, do local e da data, também do pai, destinatários, Colossenses, heresias. As heresias aqui eram interessantes porque, versículo 23, se é que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e creste, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu e na qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele vai falar aqui de algumas heresias, né? O legalismo judaico, o culto aos anjos, a filosofia pagã, o proto-gnosticismo que estava chegando nas igrejas, a condição de Colossenses, né? Paulo ele vai trazer aqui a gratidão, a oração, que sempre está orando, e libertação, e por fim a primazia de Cristo, né? Onde Paulo reforça que Jesus é o Senhor da criação, onde Paulo fala da imagem, né, do eico, imagem do Deus invisível, e também ele usa a expressão sustentador por meio dele, para ele, né? Por ele tudo foi feito, e o cabeça, né? Que é Cristo, promove toda a reconciliação, e aí nós fazemos a aplicação pessoal, e aqui as perguntas sim, ipsiliter a da lição. Queridos, vamos estar caminhando aqui para o nosso final. Esse material ele vai ser disponibilizado para vocês, tá? É um e-bookzinho, 10 páginas, vai ficar o link aqui para você poder baixar, e vamos para o nosso compartilhamento agora aqui, só reforçando aqui o nosso convite, para que você vá a uma escola dominical, para que você vá domingo para a igreja. Esse material, o PowerPoint, os slides, tá? O documento em Word, também eu vou deixar para vocês o e-book, você vai editar, fazer da sua maneira. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero fazer a oração final, agradecendo a Deus por tudo. E uma boa aula domingo, uma boa aula. Volte aqui e comente como foi a tua aula domingo, como é que está sendo a experiência desse material. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, agradecemos, Senhor, a tua primazia. Tu és o primaz, tu és o primeiro, tu és o único da nossa vida, e nós assim entregamos. Abençoe esse professor que está nos assistindo, os alunos do professor, da professora, e que no domingo a gente possa dar uma boa aula usada por ti. Leva-nos em paz para nossas missões de sexta, sábado e domingo, onde, Pai, o teu nome seja exaltado. Agora, Senhor, vamos estar contigo. Usa-nos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Prezado professor, até a próxima semana aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Deus em Cristo te abençoe.